Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Olá, boa noite a todos vocês que estão conosco neste culto de oração e reflexão bíblica. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, Deus nos abençoe a todos no culto desta noite. Vamos orar, pedindo a Deus sua bênção para nós? Oremos. Pai amado, lhe agradecemos porque o crescimento cristão e a maturidade espiritual tem nos feito compreender a extensão da tua paternidade sobre nós. Tem nos feito compreender o privilégio, o tamanho do privilégio que temos por sermos teu filho, Senhor. Teus filhos, Senhor. Muito obrigado pelos teus cuidados sobre nós. Muito obrigado pelo teu amor para conosco. Muito obrigado porque não nos tem faltado da tua parte a compaixão e a misericórdia sobre nós. Muito obrigado pela tua presença em nosso meio nesta noite.
Muito obrigado porque podemos nos reunir em torno da Tua presença, porque Jesus nos propiciou esse privilégio, essa oportunidade. Pai amado, agora vamos ler a Tua inspirada palavra, aquela sobre a qual o Teu Espírito Santo iluminou o coração e a mente do apóstolo Paulo, para registrar a Tua vontade para a nossa vida. Nos abençoes nesta noite. É a bênção que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje, o texto bíblico é o mesmo, 1 Coríntios capítulo 9, de 24 a 27, e o estudo é a parte 2 do crescimento através do autocontrole. Ou seja, o quanto sermos pessoas autocontroladas ou com domínio próprio, o quanto isto pode nos fazer crescer na vida cristã e amadurecer na vida espiritual. Se você se julga uma pessoa temperamentalmente descontrolada, ou temperamentalmente falando, uma pessoa introvertida, indecisa, enfim, preste atenção no estudo de hoje, na parte 2 sobre crescimento através ou no autocontrole. Vamos ler o nosso texto, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, acaba, murcha. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, o grande inimigo que eu tenho para alcançar o prêmio celestial pela minha corrida espiritual no mundo é o meu corpo. Você é o seu corpo. Esse corpo que em Romanos 6, o apóstolo Paulo vai chamar de o corpo do pecado. Mas olha só, essa primeira carta aos Coríntios, ela está cheia de registros admoestativos da parte do apóstolo Paulo, que se revela sempre uma pessoa zelosa para com a igreja de Deus. Muitos e muitos problemas na igreja de Corinto deixaram o apóstolo Paulo preocupadíssimo.
gravíssimo. Ele menciona na carta alguns desses problemas nos primeiros capítulos da carta. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E como sempre, depois de argumentar em torno dos assuntos principais da carta, o apóstolo Paulo aborda as consequências práticas da manutenção destes problemas dentro da igreja. Interessante observar que a existência de tantos problemas numa única igreja desanimava, em alguns aspectos, alguns dos membros da igreja que percebiam os problemas, mas não reagiam. E esses problemas deixavam esses outros crentes um tanto desanimados, tristes, abatidos e negligentes quanto à vida cristã e espiritual. Eu sei, você sabe, que quem passou as informações para o apóstolo Paulo sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto foram os da família de Cloé, que foram até Paulo e falou: Paulo, nós estamos com problemas lá, assim, assim, tal, e denunciou os problemas. E aí então, como consequência, o apóstolo Paulo escreve, não apenas admoestando os crentes da igreja, porque uma vez que ele não podia ir lá agora, de imediato. Ele admoesta através de uma carta, ao mesmo tempo que ensina, instrui a que se mantenham animosos e cuidadosos, não deixando que a falta de disciplina de alguns, disciplina cristã, disciplina espiritual da parte de alguns, prejudicasse a relação de todos com Deus, de todos com os demais membros, de todos com o mundo. Afinal de contas, havia um mau testemunho envolvido nessas práticas. No texto que acabamos de ler, de 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24, o apóstolo Paulo, ele usa ilustrações relacionada com o mundo dos esportes, para mostrar como deveria ser a prática dos membros da igreja lá na cidade de Corinto. E aí ele usa toda uma linguagem esportiva, da prática esportiva. E aí a gente percebe que já no primeiro século da era cristã, havia grande interesse das pessoas pelos esportes, mesmo os crentes. Mas em especial nas áreas diretamente influenciadas pela cultura dos gregos, pelos costumes dos gregos, pela admiração dos gregos, pelas práticas esportivas. Eu não sei, acho que talvez você também não saiba,
se Paulo, em algum momento da vida dele, praticou algum modelo esportivo. Não sei. Mas ele apreciava as competições atléticas, isso está claro. E refere-se a práticas esportivas sem fazer qualquer restrição a qualquer prática esportiva. Paulo fala de corridas, de atletismo. Os coríntios estavam familiarizados com essa linguagem, afinal, a cidade de Corinto pertencia à Grécia. Se eles estavam familiarizados com as práticas esportivas, eles sabiam que vários corredores de atletismo competiam, mas no final, somente um deles ganhava o prêmio. Não havia prêmio para o segundo colocado, para o terceiro colocado. Apenas um ganhava o prêmio. Entretanto, sabiam eles também que na carreira cristã há um prêmio final para todos que põem a mão no arado e não olham nunca mais para trás, olham para frente, porque é lá na frente que está o nosso prêmio determinado pelo Senhor Jesus Cristo. Por que que a gente não olha para trás, mas para frente? Porque almejamos correr de tal maneira que ao final da corrida, a corrida da fé e pela fé, nos faça, ou melhor dizendo, seja o nosso estímulo e principal, a fé seja o nosso tônico salutar, para que não nos falte energia suficiente para correr e chegarmos ao final da corrida e recebermos o prêmio que nos está reservado. Me parece que não será um prêmio idêntico para todos. Isso porque depende do material que é usado na edificação da vida, mas haverá galardão para todos os que cumprirem o percurso inteiro. Eu vou lhe pedir voltar aí algumas páginas da sua Bíblia, mas ainda na primeira carta aos Coríntios, só que agora ao capítulo 3. Eu quero ler 2 versos. Os versos 12 e 13. Achou? 1 Coríntios 3, versos 12 e 13. Está escrito assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, o galardão a que a Bíblia se refere, que nós receberemos lá na frente. O prêmio ao qual a Bíblia se refere, que nós receberemos lá no fim da jornada, no fim da corrida, será testado. E o prêmio, há prêmio de ouro, há prêmio de prata,
há prêmio de pedras preciosas, há prêmios de madeira, há prêmios de palha. E o texto que acabamos de ler diz que o que fizermos vai passar pelo fogo. E passando pelo fogo, nós veremos o que vai sobrar, o que vai restar. Leia de novo 1 Coríntios 3, versos 12 e 13. Leia depois. Concluindo, é mais que sabido que para que um crente no Senhor Jesus Cristo ganhe a corrida ou até mesmo chegue ao final dela e chegue bem, mesmo não sendo o primeiro a chegar, é necessário que esse crente, que essa crente, desenvolva alguns procedimentos. Eu quero destacar 4 procedimentos. O primeiro, treinamento. Tudo nessa vida depende de treinamento. Treinamento e mais treinamento, muitas vezes extenuante, muitas vezes sugando as energias armazenadas até o limite das nossas forças, para ganharmos a condição, para ganharmos a capacidade, para termos competência para correr a corrida da fé. Treinamento. Segundo, disciplina. Não existe lugar entre os vencedores, entre os atletas indisciplinados. Os atletas indisciplinados são negligentes, são descuidados. Acham que só porque sabe correr, já está garantida a vitória. Mas por ter vivido uma vida incompatível com as práticas de atleta espiritual, por ter sido indisciplinado, indisciplinada, chegará ao final da corrida com mãos vazias. Treinamento e disciplina. Em terceiro lugar, foco. Quando o atleta entra na corrida, ele precisa estar focado o tempo inteiro. Focado em ser constante na corrida, focado em ser perseverante na corrida, focado no trajeto. Afinal de contas, no trajeto pode ter subidas, descidas, pode ter surpresas indesejáveis, mas que se ele tiver foco, certamente ele não vai se desligar do objetivo. E em quarto e último lugar, persistência. Persistência por quê? Porque chegar ao final da linha é mais importante do que tudo. Claro que se puder chegar entre os primeiros, aí então depende
de mais treinamento, de mais disciplina e de mais foco. Aí você chegará em primeiro. De mais persistência. Sabendo que dificuldades haverão, mas você está treinado contra as dificuldades. Surpresas haverão, mas você estará correndo de maneira disciplinada. Mentalmente, você sabe que há muito trajeto ainda a ser percorrido, não perca o foco. Persistência é tudo nessa vida. A persistência sempre nos leva aos pícaros da glória. A alegria dos vencedores. E é assim que o Senhor Jesus Cristo deseja que nós corramos, tendo domínio de todas as circunstâncias, de toda a situação, domínio do trajeto, focado, tudo. Você sendo uma pessoa que tem domínio próprio e autocontrole, você saberá treinar, treinar e treinar, se disciplinar cada vez mais, se focar cada vez mais e persistir, porque tem um prêmio te esperando. E não é um prêmio qualquer, é a coroa da glória. Vamos orar. Ó Deus e Pai, a maturidade cristã e espiritual nos ajudarão a ter um preparo adequado, estável, consciente, consistente, para corrermos qualquer tipo de corrida e chegarmos vitoriosamente. Nós temos pensado em tantas coisas que nos dão a condição para o crescimento cristão, a condição para a maturidade espiritual. Que jamais negligenciemos estas coisas, ao contrário, que nos dediquemos a elas cada vez mais e mais, mais e mais. Porque sabemos que podemos contar com o Senhor durante o trajeto. Porque sabemos que o Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Que jamais nos esqueçamos desta promessa. Siga, Pai amado, nos abençoando na busca da maturidade cristã da maturidade espiritual e do crescimento cristão. É o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir mais uma música cantando junto com os queridos e amados da equipe de louvor. Vamos então adorar a Deus e já já eu volto para dar a última palavra e me despedir de você. Vamos adorar ao nosso Deus. Eu olho para
participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Voltamos. Agora é hora do momento de oração. Ok? Feche o círculo com sua família. Distribua os assuntos que você já tem aí anotado na sua agenda de oração. Deixe seus filhos e filhas orarem também. Todos podem orar. Faça o círculo de oração. E ao final do círculo de oração, do momento de oração, você então encerra aí na sua casa o culto.
Os meus votos a você é que você continue na paz do Senhor. Viva embaixo da graça de Deus e tenhas uma vida abençoada para a glória de Deus, para a sua alegria, edificação da sua igreja e salvação de vidas. Boa noite a todos.